Então, é com grande alegria que nós temos nesta tarde a presença do pastor Felipe, missionário da Convenção Batista Carioca, atuando na prevenção ao suicídio. Isso é muito, muito importante. E ele, então, para nós, traz essa palavra de um tema tão delicado e importante. Então, o pastor está com a palavra, nós ficaremos com os nossos microfones fechados e ele terá a oportunidade de fazer a sua explanação e depois abrimos para perguntas e respostas. Pastor Felipe, muito obrigada por atender o nosso convite, que Deus o abençoe falando aos nossos corações nesta tarde. Boa tarde, queridos e queridas. Obrigado, irmã Márcia, pelo convite. Obrigado por essa oportunidade de poder falar com vocês, né, sobre esse tema, suicídio como um tema delicado, mas um tema necessário, né, importante, um tema relevante, um assunto, como tem um documentário, né, um assunto urgente para ser explanado, para nossa conscientização, para nossa capacitação, para agirmos em prevenção e pós-venção, né? A prevenção são ações, né, necessárias no âmbito social, para nós conseguirmos evitar boa parte dessas mortes, né, por suicídio, porque o suicídio é uma morte evitável, é uma morte que tem como nós evitarmos. Prevenção não é premonição e nem previsão, né, mas são meios, né, dentro de diversas áreas da sociedade, onde a gente consegue fazer com que a população, de uma forma geral, venha a ter maior sensatez, né, quanto a esse tipo de demanda no contexto social. Emile Durkheim, sociólogo, né, que escreve um livro chamado Suicídio, ele fala que as duas principais redes de apoio para a prevenção ao suicídio é a rede doméstica, ou seja, a família, e a religião, né? A importância da religião na prevenção ao suicídio, uma religião sadia, né, e uma família saudável. Eu vou passar apenas 3 slides e depois eu volto à minha imagem, tá? Esses 3 slides só para a gente... Eu quero apresentar minha família, eu quero apresentar um pouco do meu ministério, a gente lê um texto bíblico e depois eu volto para explanar esse texto bíblico que fala sobre, no meu ponto de vista, no meu olhar, princípios de prevenção ao suicídio, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos. São apenas 3 imagens que eu quero passar para a gente... Aqui, ótimo. Estão todos conseguindo ver, né? Espero. O tema, né? Suicídio como um tema delicado e necessário. Eu atuo na missão aos enlutados pela Convenção Batista Carioca desde 2014. Na época eu comecei como voluntário. Em 2015, eu implantei o trabalho de capelania, né, no cemitério São Francisco Xavier, que é o cemitério do Caju. Ainda em 2015, eu conheci o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma ONG humanitária que trabalha com apoio emocional para prevenção ao suicídio. E desde 2015 eu comecei a estudar sobre suicidologia. É a ciência que busca compreender o fenômeno suicídio dentro dos seus múltiplos fatores, né, das suas múltiplas causas, né, buscando, claro, a prevenção e a pós-venção. A prevenção é buscar evitar, né, esse tipo de morte, e a pós-venção seria assistir pessoas que tentaram, mas não morreram por suicídio, graças a Deus, ou pessoas que perderam pessoas devido à morte por suicídio. Uma morte por suicídio, ela afeta no mínimo 6 pessoas, né? Ou seja, no mínimo 6 pessoas ficam enlutadas devido a algum tipo de morte por suicídio. Isso a gente chama de pós-venção. Em 2015 eu comecei a estudar suicidologia. Eu cheguei a atender prevenção ao suicídio na UERJ e atendi também num posto do CVV que funciona no centro da cidade, que é um posto 24 horas. Ao concluir o meu seminário teológico em 2017, em 2018 eu fiz uma releitura do projeto do CVV, melhor dizendo, né, desse trabalho do CVV, que faz uma abordagem humanista, e eu fiz uma releitura e a gente criou um projeto chamado APC, que é o Amparo Pleno em Cristo,
que funciona no Seminário Teológico Betel, né? Nesse período pandêmico, o telefone tem funcionado aqui em casa, mas no contexto de normalidade social, funciona no Seminário Teológico Betel, a gente tem até uma salinha lá. Em 2019, eu atravessei um quadro depressivo, né? Eu passei pela depressão. E aí eu quero passar essa foto para mostrar para vocês onde está a minha família, né? Está minha esposa ali atrás, a Fabiana, pessoa fundamental para a minha cura da depressão, né? Minha esposa é uma mulher extremamente sábia, né? Realmente, como a palavra de Deus diz, né? Quem encontra uma esposa alcançou uma dádiva. Então, sou extremamente presenteado pela vida dela. Então, essa foto aí é uma foto que a gente tirou. Eu ainda estava num contexto ainda de cura da depressão, né? Hoje, graças a Deus, já estou curado. Mas eu estudo suicidologia desde 2015, mas eu conheci também o outro lado da história, né? O lado de alguém que passa por esse tipo de pensamento. Cheguei a ter síndrome do pânico no Shopping Tijuca, no dia do aniversário da minha esposa. Cheguei a ter burnout, diversas demandas assim, né, psíquicas que eu passei, mas graças a Deus eu sobrevivi. Nesse dia foi o dia do aniversário do nosso cachorrinho, né, o Amendoim, que está ali na foto. O Amendoim, ele chegou aqui em casa, de acordo com uma recomendação da psicóloga. Ela falou que seria importante nós termos um bichinho para tentar movimentar um pouco mais, né? Meu contexto, né, de vida, assim, e nos momentos que eu não conseguia sair de casa, pelo menos eu tinha a companhia do Amendoim aqui, né? Que minha esposa tem o trabalho dela, né? Por exemplo, nesse momento ela está no trabalho, ela trabalha em creche, né? Então, tinha um contexto, às vezes, para mim não ficar sozinho, tinha um Amendoim como companhia para mim aqui, né? O Amendoim está por aqui quietinho aqui, graças a Deus ele não está bagunçando, porque o Amendoim é 220 multiplicado por 1 milhão, ele é muito agitado. Essa é a minha família, minha esposa Fabiana e o Amendoim. Esse dia foi aniversário do Amendoim, minha esposa fez um bolinho de aipim, aí comprou umas bexiguinhas para a gente comemorar o primeiro ano de aniversário do Amendoim, porque eu estava aprendendo a ressignificar, né, minha vida a partir de um olhar de valorização do que é essencial, né, do que é básico para a nossa existência, porque muitas vezes a gente acha que precisa de tantas coisas para conseguir viver bem, né, e o básico da vida a gente acaba deixando passar despercebido. Então, esse é o meu contexto em 2019. 2019, ainda Deus abriu as portas das escolas públicas e privadas para eu falar sobre prevenção ao suicídio, e uma reclamação recorrente nos jovens e adolescentes no contexto estudantil é essa: meu pai e minha mãe não prestam atenção em mim. Eles prestam atenção no William Bonner, no Jornal Nacional, prestam atenção no Silvio Santos, no Topa Tudo por Dinheiro, prestam atenção no Galvão Bueno narrando o Jogo do Brasil, presta atenção em todo mundo, mas não presta atenção em mim. Enquanto jovens e adolescentes passando por depressão severa, né? Depressão tem pelo menos 3 níveis, né? A depressão leve, a depressão moderada e a depressão severa. Enquanto jovens e adolescentes, né, cometendo automutilação, e automutilação não é ideação suicida, tá? Automutilação muitas vezes é uma forma da pessoa tentar aliviar, né, uma angústia para que não venha a ideação suicida, tá? É um contexto mais complexo do que parece. Mas também é um fator que pode causar morte por suicídio, porque a pessoa pode fazer um corte além daquilo que ela vamos dizer, não digo deveria, né, mas acha que deveria, né? Ela acha que deveria, vamos dizer assim, né? Então, em 2019, Deus abriu as portas das escolas públicas e privadas. Em 2020, eu participei, né, assistindo uma palestra na ABESP, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Prevenção ao Suicídio, e uma das palestras era sobre a geração do quarto. É uma geração que morre no quarto ao lado, e os pais, infelizmente, não estão prestando atenção, né? Estão muito ocupados para emprestarem tempo para os seus filhos. Ainda em 2020, né, contexto pandêmico, as escolas fechadas, não fui no Setembro Amarelo palestrar no contexto estudantil, mas Deus abriu as portas da Marinha do Brasil para a gente falar, né, no contexto militar, sobre prevenção ao suicídio e sobre valorização da vida. Agora, em 2021, eu cheguei a fazer uma live, né, com um grupo espírita, né? Eles me convidaram para falar sobre prevenção ao suicídio. Eu falei que sou pastor, sou capelão evangélico, mas eles gostariam de me ouvir, né, a partir de uma perspectiva cristã protestante, né? E assim nós falamos de prevenção ao suicídio e do caminho do esperançar, né? Que ao final eu explico para vocês o que é esse caminho. E eu queria ler um texto bíblico junto com vocês, tá bom? Esse é o nosso terceiro slide, depois eu volto a tela para o meu rosto e a gente vai ministrar a prevenção ao suicídio a partir desse texto. É um texto bem conhecido, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E ele diz assim:
tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Uma fala do próprio Jesus, né? Nosso Senhor Jesus, falando algo importante, né? E João registrando essa fala. O capítulo 16, Jesus vai conscientizar, né, seus discípulos a respeito de algumas questões da vida. E o interessante é que no versículo 2 do capítulo 16, Jesus ele conscientiza algo muito importante. Ele vai falar que algumas pessoas estavam levando os discípulos de Cristo, ou levariam os discípulos de Cristo à morte, achando que com isso estavam prestando culto a Deus. Num contexto de história do cristianismo, acontece um movimento um pouco estranho, né? Num primeiro momento, os cristãos eles sofrem uma ferrenha perseguição e eles eram acusados por seus vizinhos, né, por pessoas próximas, às vezes até familiares, de que eram cristãos e eram condenados pelo Império Romano ou a negarem a fé e continuarem vivendo, ou caso não negassem a fé, iriam ser martirizados, ou seja, iriam morrer, né, em prol da fé que eles defendiam em Cristo Jesus. Depois de um período, essa perseguição ela cessou, graças a Deus, mas muitos cristãos tinham tomado para si a ideia de que morrer em nome de Jesus, morrer em prol da fé, era algo que glorificava a Deus. E muitos começavam a se acusar, né, para serem presos pelo Império Romano e morrerem em prol da fé. Isso a gente vê como um ato suicida, né? A autocondenação para a morte. Então, o texto bíblico, no versículo 2, no capítulo 16 de João, vai expressar que a morte não é culto a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6, 23. Ou seja, a morte é uma intrusa. Infelizmente, muitas pessoas veem o suicídio como uma forma de escape da vida. Veem o suicídio como uma maneira até de salvação, né? Isso é um modismo que, infelizmente, tem acontecido. Só que a palavra de Deus, ela não vai olhar a morte como algo benéfico. Ela vai olhar a morte como algo ruim, né? Jesus suportou o castigo da morte para a nossa vida eterna, né? Foi uma condenação, foi algo ruim, né? A morte não é algo bom. Então, segunda questão que o capítulo 16 vai falar. O capítulo 16 também vai apresentar dizendo que o mundo se alegra quando um discípulo de Cristo se entristece, ou seja, o mundo aplaude a alegria, o mundo, melhor dizendo, aplaude a tristeza, festeja o sofrimento, né, de um discípulo de Cristo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, que são informações seguras, não são informações atualizadas. Por que não são informações atualizadas? Porque dados a respeito da morte por suicídio são dados muito difíceis de serem mensurados, porque muitas vezes é uma morte por suicídio, mas no óbito é colocado morte por homicídio, morte por atropelamento, né, morte em diversas outras facetas, né? Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio no mundo. A cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo, e aqui no Brasil, a cada 45 minutos ocorre uma morte por suicídio. O Brasil é o 8º lugar no ranking mundial devido à mortalidade por suicídio. Porém, os 7 países que estão à frente do Brasil, os números não têm crescido como tem crescido no Brasil. Por quê? O Brasil é o 1º lugar no ranking mundial devido ao TAC, transtorno de ansiedade compulsiva. Ou seja, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o 1º lugar na América Latina devido à depressão. É o país mais depressivo da América Latina. As pessoas perguntam, nesse contexto pandêmico, aumentou ou diminuiu as mortes por suicídio? Não temos como dar esse tipo de informação.
devido à complexidade de dados a respeito desse tipo de morte e principalmente num contexto pandêmico. Pessoas que botam esse tipo de informação, aumenta-se a morte por suicídio no Brasil ou no mundo, são pessoas que estão promovendo talvez suas redes sociais através de sensacionalismo. Isso é perigosíssimo. Em demanda de prevenção ao suicídio, tem o que nós chamamos de efeito Werther, que é o efeito contágio, quando se coloca dados e informações sobre suicídio sem a responsabilidade necessária para falar sobre o assunto e sem estar capacitado para palestrar ou para dar aula sobre o assunto, para orientar as pessoas a respeito disso, né? Então, a Organização Mundial da Saúde tem até manuais para os profissionais de imprensa, né? Para que eles saibam como comunicar sem que com isso gere o efeito contágio. O que é efeito Werther? É um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito pelo romancista Goethe, vai falar, né, em 1774, sobre um caso de morte por suicídio em nome do amor, né? Ou seja, porque a pessoa teve uma decepção amorosa, essa pessoa veio a cometer suicídio. Esse livro foi divulgado, e esse livro, que é um dos livros mais importantes no contexto de literatura romântica, esse livro sendo divulgado, começou a acontecer muitos casos de mortes por suicídio no contexto de juventude. Jovens e adolescentes que liam esse livro, eles ou morriam com o livro debaixo do braço, ou morriam com o mesmo método do personagem do livro, ou morriam com as mesmas roupas do personagem principal do livro. Qual é o contexto desse livro? O escritor do livro, o Goethe, ele tinha perdido um amigo por suicídio. O amigo teve uma decepção amorosa e morreu por suicídio. O Goethe era apaixonado por uma mulher, sendo que o chefe do Goethe, segundo o filme biográfico do Goethe, o chefe dele também era apaixonado por essa mulher. O Goethe era um cara romântico, o chefe dele não era um cara romântico. Só que o Goethe não sabia que o chefe era apaixonado pela mesma mulher que ele era. O chefe pede ajuda ao Goethe para que o Goethe o ajudasse a conquistar a mulher que amava. O Goethe, sem saber, ajuda o chefe a conquistar a mulher que o Goethe também ama. No dia do noivado do chefe, ele descobre o drama que ele estava vivendo. É juntado o luto que ele estava pela perda do amigo, com a decepção, a frustração amorosa, ele começa a ter ideias suicidas, mas ele pega os sentimentos, coloca no papel, isso foi bom para prevenção ao suicídio dele, ele colocar para fora, ele externalizar, né, o sofrimento, porém essas angústias viraram um livro, né? E acabou influenciando outras pessoas, porque no livro o personagem morre por suicídio. Na realidade, o Goethe, graças a Deus, não morreu por suicídio. Só que no livro o personagem morria em nome do amor. Então, sempre que é falado de forma irresponsável ou romântica sobre suicídio ou sensacionalista, isso gera o efeito contágio. Qual é o contrário do efeito Werther? É o que nós chamamos de efeito Papageno. O efeito Papageno é a partir de uma obra de Mozart, onde tem um personagem que está pensando em suicídio e ele é ajudado a não cometer o suicídio por 3 personagens mágicos nessa peça, né? E é chamado de efeito Papageno, o efeito do bom exemplo, de você falar de forma apropriada, de você conscientizar as pessoas, isso ajuda na prevenção ao suicídio. Não é o efeito Werther que é efeito contágio. O efeito Papageno é o efeito de prevenção, é o efeito do bom exemplo da vida, da fala apropriada, do diálogo certo, da maneira correta de falar de prevenção ao suicídio, que faz com que as pessoas venham à valorização da vida. Jesus falou, tenho-vos dito essas coisas. Jesus conversava com os seus discípulos. Jesus se relacionava. Jesus conscientizava. E Jesus conscientizou de que a morte não é culto a Deus. Jesus conscientizou que quando a tristeza vem, muitas vezes a sociedade glorifica a tristeza. E aí nós vemos, infelizmente, o que eu chamo de geração like. É uma geração que depende do like, depende do joinha, depende da aprovação, muitas vezes, da sociedade, depende de uma necessidade de aceitação, muitas vezes, social. É o que um livro
vai chamar de a sociedade do espetáculo. É uma sociedade que, para você ser aceito, você tem que ser um espetáculo. É a sociedade que um outro livro vai chamar de sociedade do cansaço. É uma sociedade que te esgota, que te deixa, desculpa a expressão, de saco cheio da vida. Porque é uma sociedade desamparada, é uma sociedade, infelizmente, que oprime as pessoas e faz com que a tristeza seja algo enaltecido e exaltado. Mas Jesus conscientizou os seus discípulos. Falar sobre prevenção ao suicídio, falar sobre morte de forma consciente e apropriada não gera ideia suicida. Tá? Falar é um jargão bom, falar é a melhor escolha. Jesus falou que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Né? Então, muitas vezes a pessoa está falando que está pensando em suicídio, não é porque ela está blefando, não, ela está falando porque ela está pedindo ajuda. Ah, está chamando a atenção, sim e não. Não de forma depreciativa, como as pessoas falam, né? Está chamando a atenção. Sim, sim, porque ela quer atenção, porque ela precisa de atenção. Então, quando a pessoa fala que vai cometer suicídio, que está pensando em suicídio, que está sofrendo, que está angustiada, essa pessoa está verbalizando um sentimento interno que está sufocando ela, né? Os 3 principais sentimentos de quem passa pela ideação suicida é a ambivalência, é o desejo de morrer e viver lutando dentro dela. O segundo é a impulsividade, é o tudo ou nada, é o 880. E o terceiro é a rigidez. A pessoa não consegue encontrar outra saída na vida senão o suicídio. A pessoa não consegue enxergar as outras possibilidades de sair de um problema que muitas vezes não é um problema permanente, é um problema situacional, né? Que a pessoa acaba achando que esse problema é o problema mais drástico da vida dela. Olha o que Jesus diz. Jesus disse: eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Viktor Frankl, o psiquiatra judeu que passou pela Segunda Guerra Mundial, que preparou uma tese chamada logoterapia antes da Segunda Guerra Mundial, ele validou esta tese ou esta abordagem psicológica, que é a terapia do sentido, que é a logoterapia que enxerga a dimensão espiritual ou a dimensão noética dentro do ser humano. Ele escreve um best-seller chamado Em Busca de Sentido, né? Ele vai compartilhar dramas vivenciados no contexto dos campos de concentração, e ele vai falar sobre prisioneiros que não cometiam suicídio porque tinham algum sentido para suportar o sofrimento. Ele fala de um que queria escrever um livro de geografia, e por querer escrever um livro de geografia, ele não iria cometer suicídio. Ele fala de um outro que queria reencontrar a esposa. O próprio Franklin, ele vai dizer que ele sobreviveu porque queria reencontrar a esposa. Infelizmente, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-aprisionamento, no contexto ali dos campos nazistas, o Franklin descobre que a sua esposa não sobreviveu. E aí a gente vai pensar, então o sentido da vida do Franklin acabou. Não, o Viktor Frankl vai ressignificar sua história e ele, a partir daquele momento, vai trazer um novo significado para a sua existência. Ele vai dizer, a partir de agora, o sentido da minha vida é ajudar as pessoas a encontrarem o sentido de suas vidas, né? E ele usa a abordagem da logoterapia. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer, em mim vocês vão ter paz. Em Hebreus vai dizer que a âncora da nossa alma, ou seja, da nossa existência, é Cristo, o supremo sacerdote. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Ou seja, o contexto ali de Romanos é que as circunstâncias da vida vão fazendo eu viver o propósito da existência humana. E qual é o propósito? Ser parecido com o Filho de Deus, porque a terra geme esperando a expressão dos filhos de Deus. Quanto mais parecido com Cristo, mais eu vou cumprindo o propósito de Deus para a minha existência. Então Jesus falou, vocês vão ter paz em mim. E Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A minha paz excede o entendimento, excede a explicação. E aí, quais são os 5 degraus da ideia suicida? O primeiro degrau da ideia suicida, a pessoa ela chega diante da existência, diante da vida, e pergunta, vida, por que eu existo? Só que a vida fica em silêncio, a vida não responde, e a pessoa se sente rejeitada
pela vida, ou pelo cosmo, ou pelo universo. Segundo degrau, já que a vida me rejeitou, eu vou enamorar com a morte. A pessoa começa a se aproximar da morte, a pessoa começa a achar que a morte é legal, a pessoa começa a achar que morrer é legal. E, terceiro degrau, e aí, pensando nessa questão de morte, existe o suicídio, que a gente chama de suicídio inconsciente ou suicídio indireto. Uma vez eu estava conversando com um policial, ele estava em depressão, e ele falou que não iria dar um tiro nele, mas ele iria entrar numa comunidade com 2 tiros, com 2 armas na mão para levar um tiro. Certa vez eu estava conversando com um pai. Esse pai descobriu uma doença do seu filho, que segundo a medicina era incurável, e ele estava se preparando para atravessar a Presidente Vargas para ser atropelado. Certa vez eu estava conversando com um esposo que tinha acabado de saber, infelizmente, da traição da sua esposa, e ele estava a 150 por hora na Avenida Brasil, querendo morrer, ou seja, começou a namorar com a morte. Certa vez eu estava no Uber, junto com a minha esposa, e o motorista do Uber falou que era motorista de ônibus e que por 3 vezes tacou o ônibus no poste porque queria morrer. A pessoa começa a enamorar com a morte, porque começa a achar que a morte é legal. Terceiro degrau da ideia suicida, a pessoa decide se casar com a morte. A pessoa decide cometer suicídio. Quarto degrau. No quarto degrau, a pessoa começa a planejar o método, ou a forma do enlace conjugal, do casamento com a morte. Aqui no Brasil, na verdade, homens morrem mais por suicídio, porque usam meios mais letais. Porém, mulheres tentam mais o suicídio, né? Só que, graças a Deus, mulheres morrem menos por suicídio. O melhor seria que, na verdade, nem homens nem mulheres morressem por suicídio, né? Mas são esses os dados e as informações que a gente tem. O quinto degrau, no quinto degrau, a pessoa, ela agenda a data, agenda o dia do suicídio. E aí, muitas vezes, são datas para ela que são datas importantes. Uma vez eu fiz um sepultamento de um senhor que ele morreu por suicídio no dia do aniversário do seu filho, né? Pensa no outro ano aquele filho tendo que comemorar seu aniversário, né? Quão complexo é. Jesus vai dizer: em mim vocês têm paz, em mim vocês têm um sentido para existir, um sentido para vocês viverem, um propósito para a vida de vocês. Terceiro ponto do texto bíblico. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo, passais por aflições. Jesus não romantizou a vida. Jesus não disse que é só vitória. Jesus, ele deixou eu e você conscientes de que a gente teria problemas na vida. O Viktor Frankl, ele vai dizer que a neurose da pós-modernidade é a neurose nogênica. Neurose nogênica é o vazio existencial. E essa neurose de vazio existencial se expressaria através de 3 formas, segundo ele, da agressividade, da depressão e da toxicodependência, ou da dependência química. Quais são, queridas? As 3 principais doenças, vamos dizer assim, né, dentro da demanda psiquiátrica ou psicológica, que geram na pessoa ideia suicida: depressão, esquizofrenia e dependência química. Geralmente, a pessoa que tem depressão, ela potencializa o pensamento suicida indo para drogas lícitas ou ilícitas, tá? A pessoa, às vezes, tem o que é o beber-bagem, né? O beber-bagem é assim, a pessoa não bebe a semana toda e chega final de semana, vou derramar minhas lágrimas junto com o dono do botequim. E aí enche a cara. Na verdade, essa pessoa às vezes está vivendo um pior momento da sua vida e usa aquilo ali. Ela acha que é uma forma de alívio da angústia, mas muitas vezes é o adoecimento e a piora do seu quadro depressivo. Drogas, maconha e outras drogas mais, bebidas, cigarro, tabagismo, geram adoecimento da mente e fazem com que as pessoas se tornem esquizofrênicas. Só que isso não é informado pelas mídias, né? Nas mídias, a bebida é legal, o cigarro é legal, porque tem o contexto do tabagismo, né? É tudo legal. Só que isso tudo gera adoecimento mental no ser humano e potencialização dos sofrimentos da alma. Jesus avisou: vocês vão ter aflições no mundo. O mundo jaz no maligno.
A gente não tem esse tipo de conscientização e comunicação. Por quê? Porque vai ferir o capitalismo, a forma de entrar recurso nas empresas de tabagismo, de cigarro, nos contextos de bebidas, e ainda querem liberar a maconha, né? É terrível. Mas é o contexto de aflição que a gente vive, infelizmente. Então, Jesus nos conscientizou. Nele a gente vai ter paz, no mundo a gente vai ter aflição. A gente vai ter o adoecimento. O adoecimento é o esgotamento. E quantos pastores, infelizmente, morrem por suicídio devido ao burnout, ao esgotamento, ao excesso de ativismo religioso, de atividades religiosas. E aí, infelizmente, né, esquecem que Cristo que é o sentido, e não o ministério. Tem uma frase de Richard Barthes, o puritano, que ele falava que o perigo do ministério é o ministério roubar a tua alma. Esse é o maior perigo do ministério. É o ministério roubar a tua alma, roubar a tua essência em Deus. Aquilo que é mais importante, a sua relação com Deus. Eu lembro de Josué. Moisés tinha falecido, Josué, diante de um grande desafio, né, assumir a liderança do povo. Seu mentor, seu amigo, seu discipulador tinha falecido, ele estava em luto, tinha uma perda acontecendo ali. E, com certeza, ele cheio de questionamentos, de perguntas. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Aí Deus falou, esforça-te, tem de bom ânimo. Ou seja, faz aquilo que cabe a você fazer. E aí a Bíblia diz, né, aquilo que vem às suas mãos, faça conforme as suas forças, não além das suas forças, conforme as suas forças. E tem de bom ânimo. Vocês têm um ânimo equilibrado. Jesus falou, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de coragem para viver. Tem de coragem para prosseguir enfrentando os dilemas da vida, as situações difíceis de se viver. Segundo a psicologia individual de Adler vai ter um olhar sobre o ser humano, é um olhar bem interessante, de que todo ser humano tem complexo de inferioridade, segundo essa abordagem, né? Só que tem alguns que pegam um complexo de inferioridade e se colocam melhor do que todo mundo, melhor do que o próximo. Outros pegam um complexo de inferioridade e se vitimizam na sociedade e usam essa vitimização em busca de poder, né? E outros usam essa supervalorização em busca de poder também social. Nós devemos ter um ânimo equilibrado a respeito de quem somos. Não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores. Somos pecadores, porém amados. Somos agraciados, mesmo que nós somos miseráveis se esperarmos em Cristo somente para esta vida, né? Segundo 1 Coríntios 15, 19. Esperarmos somente para esse tempo, somos os piores dos pecadores, né? Então, eu digo que a pessoa que se acha de mais e a pessoa que se acha de menos, elas têm características que eu consigo enxergar no contexto social. A pessoa que se acha pior do que todo mundo, ela se sente o cocô do cavalo do bandido que foi rejeitado pela mosca varejeira. E a pessoa que se acha demais, eu gosto de expressar que ela se acha o último biscoito do pacote no dia do aniversário Guanabara. Todo mundo quer ela. Então, a gente tem que ter um ânimo equilibrado. Não somos nem melhores nem piores. Somos seres humanos. Somos pessoas. Somos indivíduos. Jesus falou, tenha bom ânimo. Tenha um equilíbrio. Daniel Goleman escreve um livro que é best-seller chamado Inteligência Emocional. E ele vai falar a importância de nós aprendermos a enriquecermos o vocabulário dos nossos sentimentos, né? Aprendermos a dar nomes ao que temos sentido, né? E Jesus vai nos convidar a mais do que a inteligência emocional, uma inteligência espiritual, né? Que está lá em Colossenses a partir do convite do apóstolo Paulo. E aí, queridos, para a gente encaminhar para uma conclusão, Jesus falou, eu venci o mundo. Ou seja, não fui nem eu nem você, foi Jesus. A pessoa que está passando por demanda ou pensamento suicida, ela não quer morrer, ela quer matar o sofrimento dentro dela. Ou a esperança parece que morreu dentro dela, né? Tá quase não conseguindo respirar. E eu gosto de chamar do caminho do esperançar. Para o Carl Roger, humanista, o caminho do esperançar ele chama de tornar-se pessoa. É a gente não olhar o ser humano como uma besta, é a não bestialização do ser humano.
ser humano não é um animal, né? É um ser. Então, tornar-se pessoa vai ajudando a pessoa a viver melhor. Para o Jung, na abordagem analítica junguiana, o caminho do esperançar é o processo de individuação, é ir se tornando indivíduo, né? Deixando as sombras do passado. Para o Paulo Freire, o pedagogo, né? Eu gosto de enxergar o caminho do esperançar como a pedagogia da autonomia, né? E a pedagogia do oprimido, e deixando essa opressão social através da educação, do aprendizado. E educação é muito importante para a prevenção ao suicídio. Educar as pessoas a respeito desse tema tão delicado e tão necessário. E aí o Paulo Freire vai dizer que esperançar, né, não é esperar. Esperançar é tentar de outras formas, mas não desistir, né, ver outros caminhos, outras possibilidades. Mas para nós cristãos, o caminho do esperançar é Cristo. E Jeremias, em Lamentações, diante de um drama, de um dilema, ele vai dizer: eu preciso trazer a minha lembrança ou a minha memória o que traz esperança, ou seja, eu preciso me alimentar de esperança. Paulo, em Colossenses 1:27, vai dizer: Cristo em nós, ou seja, em mim e em você, é a esperança da glória, a esperança da vida. Ou seja, eu e você não vencemos o mundo, porém, em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo, suportamos todas as coisas. Filipenses 4:13. Ou seja, aprendemos a viver de qualquer maneira, seja tendo fartura, seja passando escassez, seja num tempo de prosperidade, seja num tempo de adversidade. Então, a nossa esperança não é a última que morre, a nossa esperança ressuscitou, a nossa esperança está viva, a nossa esperança venceu a morte, a nossa esperança reina, a nossa esperança é inegociável, a nossa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio nos dar vida e vida em abundância, e também vida eterna. Então, vivamos hoje para a glória de Deus. E vivamos eternamente com Deus, mas no tempo de Deus. Não no nosso tempo. Tem uma frase de uma psicóloga que ela diz: enquanto eu estou vivo, deixa eu viver. Enquanto eu estou vivo, deixa eu viver. Paulo falou: o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas como o meu viver está dando frutos, eu quero viver. Eu sei que vai ser muito bom estar com Cristo, mas eu quero viver. Estar com Cristo é viver eternamente, então deixa eu viver. João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus e a teu Filho a quem enviaste. Prevenção ao suicídio ocorre em 3 frentes dentro do contexto da sociedade. Prevenção universal, a conscientização da população em geral. Prevenção seletiva, grupos vulneráveis. O grupo mais vulnerável aqui no nosso contexto do nosso país são os indígenas. O pai de missiologia, o pai de missões mundiais, William Carey, mudou uma cultura suicida na Índia. Quando ele foi cumprir sua missão na Índia, tinha uma cultura que quando o esposo morria primeiro que a esposa tinha que cometer suicídio. Era uma cultura. William Carey pregou a graça de Deus, mas mudou esse tipo de cultura, confrontou a cultura da morte. E graças a Deus mudou esse tipo de cultura. Então, enxergar os grupos vulneráveis e trabalhar também com esses grupos. Terceiro tipo de prevenção é a prevenção indicativa. Pessoas específicas que ou já tentaram o suicídio, ou pessoas que têm alguma demanda psicossomática, e eu incluo um terceiro tipo de pessoa. Pessoas que perderam alguém por suicídio. Essas pessoas precisam ser assistidas e ajudadas a elaborar esse luto. A elaboração de luto já é difícil. A elaboração de luto por suicídio é mais complexo ainda. Então, Jesus afirmou: eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz. Paz em Jesus, paz em Cristo. E no mundo? É aflição, é problema, é sofrimento, é dificuldade, faz parte. Isso não é ser pessimista, isso é ser consciente. Vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Encare os desafios da vida. Por quê? Jesus venceu. E em Cristo somos mais do que vencedores. Nossa esperança triunfou sobre a morte. E essa é a esperança que é a âncora da nossa existência. Jesus Cristo, seu nome. E aí eu devolvo a palavra para a irmã Márcia. Prezados, que desafio e que alegria nós temos que ter no nosso coração
para a gente falar desse grande amor de Deus com essa autoridade que o pastor Felipe passa para a gente. Estou aqui renovada, tá? À medida que ele foi passando alguns conceitos, eu disse, a gente não pode esmorecer na fé nunca, porque é exatamente esse vigor e essa disposição que faz com que a gente realmente queira compartilhar a nossa fé, essa fé viva, essa fé verdadeira, que transforma, que faz a diferença. Pastor Felipe, muito, muito obrigada por essa palavra de renovo, de ânimo e de desafio, porque todas nós, mulheres cristãs, temos a missão de compartilhar a verdade do Evangelho e fazer a diferença nessa sociedade, com os nossos vizinhos, onde nós estivermos levando a verdade do Evangelho. Muito, muito obrigada.